Então vamos lá. Nós agora vamos falar sobre auro metálico, o ouro. É muito interessante quando a gente começa a refletir sobre a matéria médica, não há como não tentar enxergar elementos transcendentais, sensibilidade, intuição, mas também inteligência, para fazer analogias, fazer comparações. Então, não sei se vocês já perceberam que as gravuras dos santos, as imagens pintadas dos santos, elas têm em volta da cabeça um círculo, que chama-se auréola. Chama-se auréola. Na verdade, aquilo é uma representação do campo espiritual da criatura. E ele é visto em todo o corpo. Mas os indianos, os chineses, já falavam do Ki, do Prana. Os orientais, eles já falavam da aura, do campo de energia que existia em volta das pessoas. E é claro, esses conceitos não podiam ser absorvidos pela estrutura religiosa vigente. Mas eles, ao mesmo tempo, não podiam negar que em volta da criatura bondosa, da criatura santa, havia um brilho diferente. E eles fizeram isso representando. Então vocês vão ver na Idade Média como um todo, a imagem dos santos em volta deles, em volta da cabeça, aquela imagem dourada, a auréola é como se chama. Então esse brilho em volta da criatura, ela representa o quanto ela é iluminada, o quanto ela é elevada, o quanto ela é evoluída. Os homens, de uma forma muito prática, concreta e humana, eles buscam esse brilho, de forma indireta ou não, eles buscam esse brilho. Só que eles, muitas vezes, traduzem o brilho da evolução espiritual com o brilho das conquistas humanas. Então, foi eleito um elemento na natureza para representar isso tudo, que é o ouro. Então, esse ouro, onde você for fazer leituras, aqueles príncipes indianos, aqueles príncipes árabes, onde você vê determinado nível de poder, eles pegavam ouro para fazer os seus tronos, fazer os seus palácios. Até hoje você vê as pessoas fazendo torneiras de ouro, carros de ouro, né? Então, ouro, onde é possível botar ouro? Então, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela vai buscar ouro ao redor dela. Alguns afirmam que essa tentativa de ter ouro é de construir e passar a ideia de brilho, de que ela possui um brilho. Então, quando o soberano senta no seu trono de ouro e as pessoas veem o reluzir do ouro, do metal ouro, eles dão a ideia de que aquele brilho é do monarca, de quem está ali no trono. Mas, na verdade, é uma forma de compensação que a criatura coloca para mostrar algo que ela, na verdade, não possui. Então, o auro metálico, ele está muito ligado às pessoas que não têm mais o seu brilho interior, que perderam a sua luminosidade. Entendendo esse elemento luminosidade e brilho, vou até colocar como vontade de viver, vontade de existir. Então ela vai se tornando apática. Só que, quando a gente fala que o auro metálico é o melhor medicamento para a depressão feminina, é o melhor, disparadamente. É muito importante a gente entender algumas características desse processo depressivo. É uma depressão em que a pessoa, e principalmente a mulher, ela não se abate, muito pelo contrário. Ela se põe para cima, sorrisão, brincando, atitude, presença, e ela anda muito adornada, e ela tem muito ouro, joias, colares, brincos. É muito interessante como você identifica, é muito claro quando a pessoa está vivendo
ela tem, eu não sei até que ponto de que isso acontece inconscientemente. Ela vai perdendo o brilho interior e ela vai tendo a necessidade de ter brilho fora. É muito interessante esse movimento da mente. Eu não consigo entender como que se dá essa lógica, mas é assim. Então eu tenho situações nítidas das pessoas chegarem assim, com aquele brilho, ou cheia, ostentando mesmo. E à medida que você vai fazendo o processo terapêutico, chega um ponto em que a pessoa chega sem absolutamente nenhum adereço de ouro. Nenhum. E você faz, opa, a gente está no ponto de equilíbrio. Ela chegou no ponto de equilíbrio. Uma outra coisa que eu quero destacar, que chama muita atenção em auro metálico, é que são pessoas que adoram colecionar relógios. Tem alguém que já deu grito, né? Mas é preferência de relógios de ouro. Mas tem uma coisa também simbólica que a gente precisa refletir juntos aqui. O que ela está tentando fazer colecionando o relógio? Controlar o tempo. Olha que legal. Controlar o tempo. Então, o ouro metálico não lida bem com o envelhecimento. Não, é sério, tem pessoas que têm uma paixão demais, além do normal pelo bem. Então, são pessoas que elas não lidam bem. O que é não lidar bem com o tempo? Não aceitar velhice, não aceitar a marca do tempo. Aqui, no caso, então a gente só precisa fazer algumas reflexões quando a gente fala sobre o elemento feminino, principalmente o feminino, quando lida com o tempo. Então, quando eu penso, por exemplo, platina, nós vamos conversar depois, mas adiantando, fazendo algumas comparações. Platina também não lida bem com o tempo. Mas por quê? Porque nesse caso a aparência dela vai ser alterada. O envelhecer vai fazer com que o corpo dela perca. Não, platina perde a forma, digamos assim. A forma, ela vai. É a mulher que não aceita envelhecer porque está caindo. É nível físico, aparência, beleza, estética. E já o auro metálico? Auro metálico não aceita, porque o próprio brilho da existência, o vício da existência está indo embora. O brilho de... Né? Entende? E, por exemplo, ápice também não se dá bem com o passar do tempo. Não aceita muito bem envelhecer. Mas por quê? Porque o envelhecer em ápice atrapalha a sua produção, seu trabalho, sua produtividade. É muito importante vocês estarem fazendo essas reflexões. Tá? Então, voltando a algo, ele tem essa necessidade de ter um brilho acontecendo em volta dele, muito ouro. Então, a gente tem uma coisa interessante, que tem platina tem muito ouro, laqueses precisa de muitos adornos e adereços. Não importa seja de ouro, não seja só de prata, né, de bijuteria, não importa. De preferência para laqueses, tem que ser tudo muito colorido, muito brilhante e que faça barulho. Então ela mexe as pulseiras, você já ouve o barulho. Laquese é a serpente que mexe o chocalho lá da cauda. Então, auro não, auro só é ouro. Se você vê alguma coisa em auro, é ouro. A pulseira, o colar, o anel, o brinco, é ouro puro. Platina, ela se dá bem, ela busca muito bijuterias, mas principalmente prata. Isso diferencia visualmente essas mulheres. A nível físico, ele cai muito bem para questões que tem a ver com a estrutura óssea. Aí vem a própria artrite, artrose, essa coisa toda, né? Então, olha só, vamos aqui fazer uma outra comparação. Quando eu pego, por exemplo, a tropa belladonna, eu também vou ter problema com a estrutura, com as juntas. Artrose, artrite, vou ter também. Belladonna eu vou ter também. Mas qual é a diferença, por exemplo, de a tropa belladonna para auro metálico? A tropa belladonna tem o calor próximo às juntas. Isso. Então, olha só. A tropa belladonna
todas as dores que envolvem a estrutura óssea têm um calor perto. Ápice também tem problema com a estrutura óssea, com a diferença que incha. Há inchaço. E auro metálico, elas se cristalizam, nem incham, nem tem calor, mas elas travam, elas ficam enrijecida é a palavra, obrigado, essa é a palavra. Enrijecimento. Então, assim, qualquer coisa no corpo que esteja aí, como é que é o nome daquela que as veias vão ficando? Tem a flebite. Isso, vão ficando esclerosadas, né? Elas ficam endurecidas, as veias, tudo fica endurecido em algo metálico, a pele. Então, onde você vê enrijecimento, endurecimento, calos ósseos, onde os ossos comecem a causar muito problema, vocês podem pensar fisicamente em auro metálico. É uma tristeza que não leva a uma desistência. Ela chora, se lamenta, mas ela não para com a vida dela. Ela sai para trabalhar, ela sai para as festas, ela está em movimento, ela se maqueia, ela se penteia, ela está bonita, ela está no salto, mas ela está triste, ela está abatida, ela está depressiva, ela está melancólica. É porque você tem, por exemplo, quando você pensa em ambragrísia, ou você pensa, por exemplo, própria pulsatila ou platina, é uma depressão que a pessoa se fecha. Essa não, ela tem vibração. Isso, ela não para a vida dela. Ela agride, ela machuca, ela não para. Então, você ela fala assim, não acredito que essa pessoa suicidou. Não acredito. Ninguém acredita. Não identifica a depressão, embora ela esteja lá. Então, assim, agora, esses dias, a gente estava conversando hoje, né? Agora, esses dias, teve o caso de uma jovem aqui na UNB que suicidou-se, né? E os amigos no depoimento falavam assim, mas como? Ela alegre, participava, conversava e tal. É isso, a árvore metálica é isso. É exatamente isso. Todo mundo, quando fica sabendo, que eu não acredito. Esse é auro metálico. E ela traz essa... Por isso essa enorme contradição em auro. Por isso essa grande contradição. É auro metálico. Porque você vê tanto brilho na pessoa, tanto brilho no sentido de ação, movimento. Como que uma pessoa dessa não... Porque, por exemplo, você olha para uma ambragrísia. Você olha para a ambragrísia e você não vê vida nenhuma, você não vê brilho, é como se a pessoa fosse cinza. Ela fosse, sabe quando a pessoa é cinza? Ela não, a auro brilha. A auro usa roupas coloridas, vermelhas, verdes, usam roupas assim, bem vistosas, ouve música alto, ela faz a festa, ela agita, ela chega, conversa com todo mundo. Como que essa pessoa suicidou-se? Não, ela nega, ela... Exato, mas isso é ótimo, ela está numa luta. Ambragrísia já desistiu. Ela não, ela quer, só que ela não consegue. Talvez pela rigidez dela, ela não encontra alternativa. Exato, ótimo, porque aqui essa rigidez, Dulce, ela leva a que você tenha que avaliar momentos em que você tem que ceder, abrir mão, pedir desculpas, ou seja, a auro metálico tem um orgulho lá nas alturas. É mais feminina, né? Predomina entre as mulheres. É como se ela não se permitisse ver essa tristeza. Não, é como se... Não. É como se ela não admitisse que ela tem que fazer algo diferente do que ela faz. Porque fazer algo diferente implica que ela ia ter que abrir mão de alguma coisa, ceder, mostrar que ela não é tão como gostaria. Quando você se permite se mostrar frágil, você está fazendo isso exatamente. Excelente. Tem uma coisa que eu tenho trabalhado, eu tenho repetido isso com muita exaustão, e eu quero assim que vocês sempre estejam refletindo sobre isso. A primeira coisa que nós precisamos fazer enquanto seres humanos é reconhecer a nossa humanidade. Eu sou humano.
Eu já superei as outras condições, animal, vegetal. E eu ainda não cheguei à próxima condição, angelical. Eu ainda não sou anjo. Eu sou homem, eu sou humano. Isso implica que eu tenho o que é natural ao ser humano. Inclusive, tristeza, fraqueza, raiva, insegurança, medo. Eu tenho isso. Então, eu me permito chorar. É a mãe, claro que eu sempre digo, que o filho chega e vê a mãe chorando. Mãe, o que foi? Não, filho, nada não, e já conversa. É claro que a mãe não vai chegar e jogar todas as desgraças em cima do filho. Mas ela vai sentar no colo. Não, filho, mamãe está triste hoje. Vai passar, daqui a pouco vai passar, vou ficar bem. É um momento difícil. Todo mundo passa por isso, todo mundo sente tristeza. Porque senão, mãe, o que foi? Está chorando? Não, filho, não é nada, eu sou forte e tal. O dia que aquele filho sentir fraqueza, e ele vai sentir, e ele for chorar, ele vai lembrar dessa imagem. Cara, eu não posso chorar. Olha a contradição. Olha aí. Eu não posso chorar. Eu tenho que estar no salto. Você pode morrer, mas você tem que estar no salto. Olha a fala de uma mãe aurometálica para a filha. Morra, mas não saia do salto. Não dê esse gostinho para o outro. Olha só. Automaticamente a gente vai colocar que aurometálico vive em função de se mostrar para o outro. Ela quer mostrar um brilho para o outro. Ela vive em função das aparências. Ela vive preocupada com a opinião do outro. Ela deixa de fazer coisas. Porque o outro, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Ela abre mão da vida dela. E aí, assumir que ela gosta daquilo, aquilo é importante, ela não pode. Aí ela morre, mas não cede. Ela morre, mas não quebra. Imagine um nível de... Tentem imaginar. Eu quero fazer um paralelo e convidar vocês a relembrar a Actaea racemosa e trazer auro metálico. Actaea racemosa. Existe um grande vazio interior. Há uma ausência. Há um movimento intenso na vida, mas esse movimento não preenche, não sacia, não alimenta. Por mais que se faça, e aquela dor daquele vazio em Actaea vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ela só tem uma solução: provocar dor no corpo para tentar aliviar a dor da alma. Ela se corta, ela se martiriza, ela se machuca, ela se fere. É a criança que desde pequenina já começa a tirar a casca da ferida. A ferida mal vai criando uma casca, ela já está tirando. É a que vai puxando o cabelo, é a que procura fazer coisas, aqueles preenchimentos no corpo, piercings em lugares bem dolorosos, tatuagens, ela provoca. São aquelas pessoas que procuram atividades esportivas de alto risco. Como é o nome que se fala, esses esportes radicais? Então ela está o tempo inteiro ali, ela está naquele confronto, ela não tem a coragem efetiva de tirar a vida, mas ela se machuca buscando isso. Auro metálico, ela também tem um vazio, mas um vazio que existe porque ela não se assume. Ela já sabe que ela é, mas ela não consegue assumir isso. A Actaea racemosa, ela tem uma necessidade de um preenchimento, mas ela não tem nem noção do que é. Auro não tem. Só que auro não pode, porque senão vão dizer o quê? Eu passei a vida inteira construindo isso. Eu cheguei aqui com essa imagem. Eu vou abrir mão disso? Não posso. Não posso. E aí o que acontece? A tendência de suicídio, ela não resiste. Porque a Actaea ainda alivia um pouco dessa dor interior, provocando dores no corpo. Ela não provoca dores. Então ela é tão grande que só tem um jeito, vou morrer logo. Então lembrem, mexeu na estrutura óssea e principalmente causando enrijecimento nas articulações, podem pensar em auro metálico. Ele é muito bom, ele é muito especial, tá certo?
deu um resultado muito, muito bom. É muito interessante porque ela traz um certo desânimo, uma desesperança, em que ela manifesta no seu cotidiano o contrário. Ela mostra atitude, ela mostra movimento, ela mostra ação, mas ela é descrente na sua essência, ela não acredita no resultado. Mas eu analiso que essa descrença é em função de que ela sabe que para ela realizar, ela tem que mudar, e ela não acredita que ela, mudando, ela vai ser feliz. Será vergonhoso mudar. Será... Como é que eu vou dizer quando uma pessoa vai... Eu vou cair na boca do mundo, e o que será da minha imagem? Sentimento de que será que é uma humilhação, sim. É o quê? Ela tem medo, na verdade, da desconstrução da imagem que ela Boa. construiu Boa. com os outros. Então ela está presa naquela imagem. Boa, excelente. Ela está completamente. Então ela construiu. Tem um ditado popular que diz assim: fez a fama, deita na cama. Então ela tem aquele medo, pô, agora eu vou chegar e dizer que eu quero outra cama, que eu quero um beliche agora. É complicado. E para ela vai ser o quê? Vergonhoso admitir. Por quê? No entendimento dela vai admitir que ela erra, que ela é insegura, que ela não dá conta, que ela é fraca. Lembra que eu falei há pouco? Um dos elementos primordiais que nós precisamos construir em nós e em todas as pessoas que chegarem diante de nós será a consciência de humanidade. Então a gente vai falar sobre isso. Então, quando você tiver noção de que está acontecendo o alcoolismo com mulheres, não tenha dúvida, algo tem que estar presente no processo. É claro que você vai buscar entender o que alimentou esse alcoolismo. Aí sim você vai buscar talvez outras substâncias. Mas quando você pensa em alcoolismo feminino, você tem necessariamente que considerar o auro metálico. Mas você tem ainda, todos os pincéis estão longe de mim. Você tem o Nux fômica, álcolos, que se escreve, e você tem os espíritos, glândio, quercus. E você ainda tem um outro medicamento também que atua, e esse eu tenho uma experiência muito boa com alcoolismo entre adolescentes e principalmente meninas adolescentes, que é um medicamento chamado cápsico. Eu tenho tido uns retornos bem interessantes com esse medicamento no alcoolismo feminino entre os adolescentes. Esse antagonismo consigo mesmo, que a gente... É isso, exatamente isso que a gente está falando, porque eu estou percebendo o que eu sou, mas eu estou percebendo o que eu quero mostrar ser. E há uma luta entre o que eu realmente sou e aquilo que eu quero ser. E as duas coisas não se encaixam. E ela vai se perder numa luta, ela vai se consumir. E ela procura as distrações. O álcool aqui, ele tem um efeito de anestesia. Ele distrai. Então você vai ver pessoas que bebem, assim, elas naturalmente são alegres. Mas quando elas bebem, elas ficam muito mais alegres. Muito mais. Mas é uma alegria totalmente oca. Se é que eu posso dizer assim, não sei se eu consigo passar essa imagem de uma alegria oca. Isso. Esse medicamento ele é muito bom para essas ressacas morais. Aquela ressaca no outro dia. O que é que eu fiz? Sabe? O que é que eu fiz? Com o peso na consciência do que é que eu fiz? Porque esqueceu mesmo. Não, o que é que eu fiz assim? Porque agora eu estou me revelando. Porque no fundo era aquilo que eu queria fazer mesmo. Era ele mesmo, ele também está se revelando. Entende? E aí agora, né? E agora? Eu estou me revelando.
É interessante porque ela se fez uma farsa e ela sabe que ela é uma farsa, não porque ela não seja boa, mas porque ela passou alguma coisa que não é e ela tem medo de ser descoberta. Então, quando alguém, ela usa de artifício e mantém uma superficialidade. E como eu estava falando, ela é muito alegre, ela é muito disponível, ela é muito alto astral. Olha que loucura, ela é muito alto astral. Não, ela é a alegria da festa, ela faz esse movimento e tal. Então, assim, a noiva convida um grupo de amigas, a noiva, olha só essa, a noiva convida um grupo de amigas para seu chá de lingerie. E aí uma amiga leva uma amiga que, por sua vez, leva uma amiga. Ou seja, não tem nenhum vínculo com ela. E essa amiga é Auro. E essa amiga toma de conta da festa. Ela toma de conta dela. Ela organiza gincana, ela distribui os brindes, ela estimula as brincadeiras, ela puxa os gritos, ela estabelece o silêncio, ela organiza a rotina, ela faz tudo. Ela é... Não, mas ela acaba que ela vai fazendo tanto que ela... Nossa, que legal! Mas assim, se ela encontrar de novo em outra festa, já se torna chata. Sabe aquele primeiro momento a pessoa chega, oi, tudo bem? Mas já chega num lugar, Vali, alguém chega, oi, tudo bem? O Vali, seu nome, bem-vinda, legal que você está aqui, que bacana. Você, pô, legal, né? Fui bem recebida e ela vem e tal. Mas ela é muito força. Daqui a pouco você percebe que ela está forçando aqui, eu trouxe um suco para você. Aí ela começa a fazer as coisas. Não, trouxe um suco, trouxe isso aqui. Aí você já começa, sabe aquela pessoa que já começa a dar enjoo, assim, você já começa a... Pegajosa, eu estava brigando para lembrar dessa palavra, pegajosa. Ela acaba se tornando. E quando ela bebe um pouco mais, aí é que ela se solta. Entende? Porque tem pessoas que bebem e elas ficam tristes, elas ficam melancólicas. Ela não, ela fica mais esfuziante. Eu quase não uso essa palavra. Ela fica mais esfuziante. Né? Ela fica mais glamurosa. É desse jeito. Então, tudo que ela apresenta, as atitudes negativas, ser antissocial, antropofobia, atormentada, é tudo relacionado a essa condição de dualidade que existe nela. Porque há uma dualidade, por exemplo, eu tenho uma dualidade lá em Anacardio Orientale, mas existem duas coisas assim que me dividem. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. A dualidade de alma está dentro dela mesma. Entre ela ser e assumir e o que ela apresenta. Essa é a dualidade dela. Entende? E aí ela passa uma imagem de quem é realizada, quem é competente, quem é resolvida, segura. Ela passa isso. Por isso que todo mundo não acredita. Fulano morreu, suicidou-se. Não é possível. Não, ninguém acredita. Porque ela passa uma imagem de que ela é a força das forças. A vida das vidas. Ela está acima de qualquer coisa. Acho que tudo que vocês forem ler, desapontamento, desconfiança, desconforto, desespero, desânimo, tudo isso tem a ver com essa relação. Porque se você conseguir identificar uma aura e fazer com que ela consiga enxergar que ela não precisa de brilhos externos, ela não precisa agradar ninguém, que ela ao assumir-se ela vai ter o brilho mais especial de todos, ela se equilibra. Nossa, e ela realiza pra caramba, porque ela é muito trabalhadora, ela trabalha muito. Nossa, como ela trabalha. E ela não é de ficar dando ordens como, por exemplo, Licopódio, Apis, dão muita ordem. A Aurora bota a mão na massa. A Aurora trabalha pra caramba. Mas é tudo fuga. Ela não se permite ficar um momento quieto. Cara, que loucura. Ela não tem descanso, não tem lazer. Então, vamos fazer comparações. A gente vai estudar um medicamento chamado Brionia alba. Brionia. Brionia é a mulher que trabalha para agradar. É a mulher que trabalha para ser elogiada. Ela se mata de trabalhar. O tempo inteiro ela está trabalhando. E ela está sempre... E aí, gostou do bolo? Gostou do almoço? E aí? Você nem falou nada da camisa que eu passei? E aí, ficou legal isso? Ficou bacana aquilo? Nossa, você nem falou do meu relatório, chefe? Eu fiz até uns adendos aí, botei umas fotos. Ela se mata, mas ela quer retorno imediato, na forma de elogios, de destaque.
Auro metálico trabalha pra caramba, mas é porque ela não consegue ficar quieta com a sua dor. Dor que vem da falta de assumir o que ela é. E uma coisa vai levando a outra. Estafa, se torna workaholic, estafada, cansada, mas ela não para, não para. Os ossos vão para o espaço. Os ossos vão para o espaço. Tudo bem? Ela faz tudo para não sumir. Mas ela não é escondida, ela sabe. Ela não quer revelar. Não, ela já está em contato. Por isso que ela sofre, porque ela está em contato e ela sabe que o que ela é não é isso que ela está passando. Ela quer manter a imagem que Ela construiu uma imagem, o desespero dela, porque ela quer. Ela sabe o que ela é, mas ela quer mostrar outra coisa. A luta dela está nisso. Está nesse aspecto, nesse embate. Tá certo? Sim. Ela também busca uma superficialidade e ela busca o brilho. Esse medicamento entre as mulheres, ele é muito bom para aquilo que nós aqui chamamos de síndrome de mediunidade reprimida. São quando os dons mediúnicos eles estão exacerbados. Ver vozes é legal, né? Ouvir vozes, ver visões e tal, né? Isso é para testar se vocês não estão dormindo aí e tal. Você nem percebeu que eu falei errado. Enfim, então, o que acontece? Elas buscam qualquer elemento religioso, apenas o fenômeno, apenas o que aparece. São pessoas que vão aos lugares, você viu, vamos lá, porque tem um pastor que ele é ungido. Não, você vê aquele padre, a missa dele nossa, tem lá naquele centro, tem aquele preto velho. Então eles buscam aquilo que aparece, aquilo que é fenômeno. Então onde tem um lugar? Então são pessoas que não procuram o budismo, por exemplo. Não procuram meditação. Por quê? Porque leva a estar consigo. E estar consigo é a última coisa que essas pessoas querem. Então elas buscam coisas, elementos religiosos, onde elas se extravasem, onde elas cantem, onde elas pulem, onde elas se incorporem, onde elas façam o que elas quiserem, mas elas estão gritando e fazendo. E quanto mais elas gritam e mais bate no peito e mais roda, mais ela é resolvida, entre aspas. Ela não tem contato com o sagrado, porque ela busca uma religião fora. Ela busca Deus fora. E no brilho das coisas. Então ela busca espaços suntuosos, templos bacanas, templos bonitos. Entende? Ela quer. E naturalmente ela busca onde ela está destaque. Seja pela vestimenta, seja pelos ouros que ela carrega e tudo. Então ela acaba se destacando. E ela alcança lugares de liderança dentro do espaço, mas é pela liderança. Onde ela chega, ela é líder. Mas só que ela faz muito. Por que ela é líder? Porque ela trabalha muito, ela produz muito, ela realiza muito, ela é de atitude. Olha que loucura, ela é de atitude. Como que uma pessoa de atitude tira a vida? Como que uma pessoa que faz tanto, movimenta tanto, tira a própria vida? Essa é a contradição em algo. Essa é a contradição em algo. Agora imaginem o gasto de energia dessa pessoa. Dá para você imaginar o quanto que ela consome da vida dela? Então são desvitalizadas, são desmineralizadas, são anêmicas. Anemia em auro metálico. Se vocês estiverem lidando com alguém, vocês imaginam que ela peça para ver um exame de sangue. Você vai ver que ela tem anemia. Tem anemia. Em essência, simbolicamente, a anemia é desistência da vida. Se você vê o resultado de sangue, tem anemia, essa criatura está desistindo. Está entregando os pontos. Ok? Destaquei essa fala, né? Não se cuida do que não se gosta. Então ela não cuida das relações, ela não cuida do que ela possui.
Ela cuida assim de o carro estar lustroso, o sapato estar brilhante. Casa impecável, limpa toda hora. Nesse aspecto. Entende? Ela mantém o brilho. Agora, manter o brilho não é cuidar, porque você fica polindo por fora. Exato. Essa ideia é muito forte. O negócio dela é só a aparência. Essencialmente é. Não tem, ela é um oco. Essa ideia que a Ruth colocou, alegria sem fundamento, sem base, sem conteúdo, ela não tem conteúdo, ela é casca. E casca que brilha. Casca que brilha, podem colocar isso com muita força. Brilha muito. Aí chama atenção, né? Porque é o chamado ouro de tolo. Tem uma música que diz que nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que balança cai, mas ela cai feio. Então aí você vai imaginar a dor moral, o cansaço, o embotamento, o desligamento de espírito, né? A fadiga, o cansaço, tudo. Imaginem toda a confusão daquela criatura gira em torno desse conflito. Auro está bem registrado para você? São pessoas bonitas externamente. Você nunca seria Auro. Então elas são bonitas, são vistosas, são douradas, são tudo, mas estão sofrendo. Espiritualmente estão fracos, não existe. Não tem espiritualmente. Não tem nada espiritual aqui. Não existe espiritual. E não existe na fala. Existe até assim, elas se tornam beatas. Elas se tornam beatas. Elas estão lá na primeira fila rezando o terço. Ou cantando o inário. Elas estão lá na primeira fila batendo palma por guia. Mas é só. É da boca para fora. É só. Entende? Então aí vocês vão encontrar tudo isso, né? A instabilidade emocional. Ela não tem fundamento, não tem raiz. Um vento vem, leva para cá. Um vento vem, leva para lá. Maria, eu digo assim, ela está rindo, daqui a 5 minutos chorando. Por quê? Porque a alegria dela é frágil, a tristeza dela é tudo. Até a tristeza dela é oca, não tem fundamento. Por que você está triste? Porque tu não sabe por que está triste. É oca, tão oca quanto a alegria. Tudo nela é oco. A declaração de amor dela, o orgasmo dela, é tudo ensaiado, é tudo, sabe? É tudo planejado, é tudo. Como é que é quando você ensaia e faz? Medido, quando você está interpretado, tudo calculado, tudo artificial. O brilho do ouro é enganador, é ilusório. O ouro é a moeda de César. O ouro é a moeda de César e é ilusão. No sentido não de que não tenha valor. Tem valor sim, mas ele é usado de forma ilusória, como se a partir dele e ele só baste para que eu me resolva, para que eu seja valorizado, respeitado. Poxa, gostei dessa frase, repito isso, eu vou gravar aqui, porque eu achei ela muito forte. É um luxo que se disfarça em lixo. Ou lixo disfarçado de forma luxuosa. É isso. Bacana. Essa é a auro. E a partir daí todos os conflitos, todas as doenças. Por que atinge tantos ossos a auro metálico? Porque ela é tão boa para tratar de ossos. Todos os problemas que se apresentarem nos ossos podem começar pensando em auro metálico. Por quê? Porque a base é falsa. A estrutura é falsa. O que estrutura o corpo? Os ossos. Olha a simbologia. Olha a queda acontecendo. A auro metálico, ela não sai falando de si, mas ela incentiva que os outros falem dela. Tipo assim, me veio uma imagem muito interessante que é tipo assim, sabe quando a pessoa chega e começa a falar assim, né? Eu chego assim, né?
Nossa, Varli, seu óculos. Nossa, Varli, sua aliança. Nossa, Varli, seu destaca-texto aí, Varli. Que isso, nem precisava, não é? Besteira. Eu estava ali distraída quando eu fui a última vez em Paris. Eu não li, eu nem, sabe? Aí, tipo ali, nossa, ela traz um doce aí. Nossa, que delicioso esse doce. Foi uma passadinha rápida que eu dei ali no Now, eu estava de bobeira. Você estava nem, sabe? Tipo assim, ela fala as coisas, tipo, desenhando o que para as pessoas, assim, nossa, você comprou esse carro? Comprei, mas já vou passar para frente, não gostei, sabe? Essa, tá muito desmilinguida, mulher com mercedão, assim, sabe? Não, tá muito brocochô. Tipo isso, aquela joia, aquele relógio. Nossa, esse colar, assim, não, estou iludida. Eu deixei agora nesse negócio de Pierre Cardin. Não, tá muito comum isso. Sabe? Tipo isso, assim, ela não sei se ficou clara essa ideia de algo metálico. Então, olha só outra coisa. São pessoas que têm medo, por exemplo, de provas. Prova de vestibular, prova da OAB, prova para tirar carteira de motorista. Por que eles têm medo de prova? Vão revelar o quanto eles são competentes. A gente percebe muito essas pessoas assim que elas tentam mostrar algo. Eu não vou citar nomes, né? Mas elas tentam mostrar que na verdade elas não são. E outra coisa que você destaca é que o discurso dela, se você for parar para prestar atenção, você vê que ele é um discurso contraditório. Uma outra ideia que eu quero destacar em Auro, principalmente no elemento feminino, é a questão da masturbação. Aqui, a masturbação, ela não é um elemento de um reino fantasioso que vem complementar o seu nível de prazer. Ela não é utilizada como algo que acrescente. Ela já tem uma vida ativa, prazerosa, e a masturbação é algo a mais que se acrescenta ali. Ela usa a masturbação como única forma de prazer porque ela tem medo da intimidade. O ato sexual, a relação entre duas pessoas, a relação sexual entre duas pessoas, quando ela acontece naturalmente, ela revela o que a pessoa é. Não há nenhuma racionalidade que sustente um orgasmo. O orgasmo é uma coisa que revela as entranhas da pessoa. É a energia Kundalini que chega assim, rasgando e mostrando, derrubando todos os armários, e jogando, é isso aqui que a criatura é. E ela sabe disso, que ela vai se revelar. E nisso ela vai revelar suas paixões, seus medos, seus desejos, suas fantasias, suas inseguranças. Porque você deixa claro. Então o que ela faz? Ela tem relações sexuais, mas ela é artista, ela finge o orgasmo. Para ter o orgasmo, você tem que abrir de alguma forma o controle. Excelente, abrir mão do controle. E ela não, nossa, porque aí você vai revelar o seu conteúdo. Então, como que ela se realiza? Ela se realiza na masturbação. Eu não diria ela se realiza, ela se alivia. Ela se alivia. Porque o que acontece aqui? Uma pressão fisiológica natural. Então, olha só, fazendo comparação entre essa questão. Auro metálico e platina. Platina também tem dificuldade na sua expressão de intimidade. Platina tem isso. Só que platina chega um momento em que o fogo está tão grande, o que platina faz? Ela pega um avião para Goiânia, ela vai para Fortaleza, ela vai para Bahia, ela vai para Rio Grande do Sul. Chega lá, sai, vê alguém, sexa, como diria o Moreno, sexa, né? Sexa com a pessoa, volta, pega o avião de volta no outro dia, beleza, por quê? Porque ela se revelou, mas com uma pessoa que jamais vai ter acesso à vida comum dela. Essa é platina. E a Auro, o que faz? Vai para o banheiro, em casa, na sua intimidade, sozinha, e vai se masturbar. Mas porque ela quer ter prazer, ela se masturba vendo alguma coisa? Não, ela se masturba simplesmente porque é uma energia tão grande que vem, ela precisa extravasar. Aí vem a masturbação. Porque ela não consegue fazer. Não é que ela não tenha relações sexuais, mas as relações sexuais são falsas.
automaticamente essa falsidade no nível sexual vai afetar toda a região genital e toda a região reprodutiva. Toda a região. Esse medicamento ele é muito bom para câncer nessas regiões. Câncer de útero, quanto de câncer de mamas. Ele é muito bom para isso. Assim como antimônio crudo, arsênio com álbum são bons para câncer de próstata, por exemplo. Ela se torna muito boa atriz. Ela é uma excelente atriz. Ela representa muito bem. Gente, olha que loucura. Tudo que brilha, ele atrai. Mas não é o brilho verdadeiro. Porque ele não consegue ver o brilho de um olhar de uma pessoa simples. Ele não consegue ver o brilho de um gesto, de uma amorosidade. Se não tiver algo pomposo acontecendo em volta, ele não vê brilho. Ele só vê brilho quando tem brilho, para ele ver. Ele não vê. Então, são pessoas materialistas. São pessoas que não conseguem ver o sentido oculto, as entrelinhas. Eles são muito concretos. Então, eles não veem, por exemplo, o brilho de um gesto carinhoso. Deixa eu ver um biotipo assim, deixa eu ver alguém que auro, que eu encontraria assim, uma mulher auro, um homem auro, metálico. Eu vejo pessoas que têm muitas joias, muito ouro, muito relógio. Questões físicas, geralmente eles são magros, não são muito, tem uma estatura mediana, senhorzinho malta, por ali, tipo isso. Eles são fortes, não são gordos, são fortes. Mas eu acho que nem sempre Não se fecha isso. Não, claro que não. Você vai encontrar baixinhos, mas não tem. Mas o que predomina é a casca. É a casca. Ele põe a atenção das pessoas na casca. Sabe quando as pessoas olham assim? Para a joia. É como se ele usasse também esse brilho para distrair as pessoas não verem o brilho que ele não tem. Então ele chama atenção isso. Entende? Ah, sim, o lanche. Muito bem. O povo aqui está tão cheio de ouro que ninguém quer comer. Pessoal, 15 minutinhos lá para o lanche, por favor. Tá? São 3 horas, eles trouxeram mais cedo, mas vamos lá comer.